Prezadíssimo telespectador, bem-vindo a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania, sempre trazendo assuntos que possam melhorar o seu dia a dia, a sua vida e debater assuntos ligados à vida pública. No programa de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento pessoal e profissional. Vamos falar sobre Master Coach. Na realidade, vamos falar sobre coaching, né? Com uma Master Coach. Mas quem vai me auxiliar nesta tarefa é nada mais, nada menos do que Rami Moscovici, o homem do estilo Rami, que eu já nem sei mais se é estilo Rami ou se é o... Como é que chama? Como é que chama? O VIP Show. VIP Show. O senhor muda de nome toda semana. Por que o senhor Primeiro, faz deixa eu isso? dar um olá para os amigos de casa. Boa tarde, boa noite. Fernando, bom dia prazer. também, já que o senhor bom começou dia, com boa bom tarde, dia. boa noite, É né? que eu não vi esse programa de dia, mas eu já vi ele de tarde e já vi de noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui de novo com você. Desta feita, espero aprender um pouco com a sua convidada, que você vai citar daqui a pouquinho. Acho que é um tema bastante pertinente e interessante. O pessoal fala que é um tema de moda, mas não é moda. Você melhorar nunca vai ser moda, né? Eu acho que a gente tem que sempre se No meu caso, aperfeiçoar. tem muito espaço, né, para isso. Com certeza. Ainda bem que você Muito espaço para melhorar. Não, eu tenho melhorado quando eu faço a técnica do coaching com a nossa Master Coach, Daniela Melo Ferreira. Um prazer recebê-la nos estúdios da TV Aberta. Obrigada, o prazer é meu. Olá para todos também. Programa esse que é distribuído através da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, para mais de 70 emissoras aqui do nosso estado. E eu tomei a liberdade de convidá-la para uma entrevista, porque você sabe que nós temos intercâmbio de programação e eu tenho um interesse muito próprio por temas ligados ao empreendedorismo. Então a gente recebe, por exemplo, o programa Invista, que é o programa da TV Osasco. Eu aproveitar e mandar um abraço para o Paulo Continho. E eu vi lá a Daniela sendo entrevistada. Aí deu mais um tempinho. Na TV Guarulhos nós temos um outro programa ligado ao empreendedorismo, que é a Chave do Negócio. E lá estava a Daniela falando sobre a questão do coaching. Eu falei, poxa vida, está todo mundo entrevistando a Daniela e eu não posso? Está errado Muito isso, bem. não é verdade? Totalmente. Então, eu vou começar aqui o nosso bate-papo, pedindo para que você, Daniela, falasse um pouco para o nosso telespectador que nos acompanha agora, a respeito de como é que surgiu historicamente a técnica do coaching. E eu, depois que conversei com você, tenho percebido que a pessoa muito mais ela descobre soluções e saídas para a sua própria vida do que você mesma propõe, é isso? É isso. O coach, na verdade, ele é uma metodologia, né? Que através das ferramentas a gente consegue desenvolver o cliente, né? Então, em nenhum momento é dito o que o cliente tem que fazer, né? Então, ele consegue se desenvolver muito mais rápido, de uma maneira mais assertiva, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. É uma melhoria 360 graus, na verdade. Mas como é que começou isso? Quer dizer, a técnica em si, ela surgiu no exterior ou ela surgiu no Brasil? Existe uma entidade internacional que regulamenta a questão do coaching? Como é que é essa E organização? se existe uma palavra em português que se adequa? Sim, o coach, na verdade, não é treinador, treinamento, né? Sim. Como se traduz a palavra. Na verdade, é uma metodologia. O coach, né? Coach, C-O-C-H, é o profissional e coaching é o processo. Né? E ele surgiu, na verdade, tem na Europa, nos Estados Unidos, depois veio para cá. E ainda não é regulamentado, tá? Não está regulamentado. Mas existe uma entidade que reúne tem várias escolas, né? Então tem a ICI, a ICC, a ICF, tem várias escolas, na verdade, internacionais. Então quando a gente faz a certificação aqui no Brasil, são certificados processos que vêm de fora, né? Através da metodologia deles, de cada escola que você vai. Então tem que tomar muito cuidado quando você contrata um coaching, ou quando até a pessoa quer fazer essa certificação, qual escola que ela vai... Qual a sua? A minha eu tenho duas, eu tenho pela ICI e pela ICC. Mas aí o que mudam são são as nomenclaturas as metodologias? das escolas. Muda um pouco, né? Mas elas são muito parecidas. As duas são né? americanas? A ICC é europeia e a ICI é americana. Só para a gente registrar para o telespectador, a ICI e a ICC significam? É International Coach Community, né? Que é a ICC. E a ICI também, International Coach Intelligence, uma coisa assim. Tá. E, Fernando, eu quero saber, qual que é o perfil do cliente que procura
esse o perfil tema? é aquele, assim, tem dois tipos de perfil, né? Tem o pessoa física e a pessoa jurídica, tá? Então a empresa, a pessoa física, a pessoa jurídica, na verdade, ela quer desenvolver, geralmente quer desenvolver equipe ou desenvolver os líderes, os executivos, né? Porque o processo de coach ele começa de cima para baixo, porque daí ele começa a disseminar para todo mundo, ele pulveriza para todas as áreas. E na pessoa física, né? É quando ela quer, qualquer pessoa, ela quer se desenvolver, ela tem uma meta, quer estar mudando, transição de carreira, quer conquistar alguma coisa, enfim, daí ela procura. Então, são dois tipos de coach, na verdade. O life coach, que é o coach de vida, né, que é a pessoa física, e a pessoa jurídica, que é o executive coach. São esses dois tipos de coach. Ela pode buscar isso para ela melhorar na vida pessoal dela também, na vida inclusive? Pessoal. Por quê? Porque o coach ele não trabalha nada técnico, ele não vai te ensinar nada, ele trabalha comportamento, é desenvolvimento de comportamento. Então, o que é? É o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, primeiro ela se autoconhece, porque são perguntas, é uma metodologia que leva à reflexão, trabalha crenças que limitam a pessoa, trabalha os valores que motivam a pessoa, recursos que ela pode usar, e aí ela começa a se autoconhecer, ela começa a falar, nossa... Posso falar um pouquinho para o telespectador na prática sobre... você deve, até porque você fez. Eu fui em, acho que 2 sessões, né? Antes de ela determinar que você é um caso perdido, é isso? Desculpe. Não tive alta ainda. Não tive alta. Ainda não, ainda está no processo. Não, mas olha só que interessante, né? Eu falei assim para ela, falei assim, então, olha só, Daniela, normalmente eu viajo, por exemplo, uma viagem mais longa no final do ano, por quê? Eu pego, por exemplo, novembro, dezembro e janeiro. Porque novembro, ou segunda metade, né, de novembro, porque é o período em que existem poucos novos contratos, né, novos negócios entre novembro, dezembro e janeiro. Ela falou, você tem certeza disso? Eu falei, claro, quem é que vai assinar um contrato em dezembro? Em dezembro, as pessoas estão preocupadas com as festas de final de ano, Natal, com o Réveillon. Quando chega janeiro, aqueles que são os decision makers, tomam as decisões, estão viajando. Isto posto, não há quem feche negócios entre os meses de dezembro e janeiro especificamente. Aí ela virou para mim e falou assim, mas esta é a sua crença, né? E é verdade, se você parar para pensar e imaginar que, por exemplo, janeiro é um mercado maravilhoso para o verão. Então, quem está em Santos... Quem vende sorvetes, sandália de palha... cerveja, etc., fecham grandes contratos, ou pelo menos contratos foram fechados antes, mas fazem as grandes vendas nesse período do ano. E aí eu falei, puxa vida, não é que ela tem a razão? É aquela história do chorar e de vender lenço, né? Se tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. Então eu estou achando que não tem negócio, não tem, é para mim mesmo, não é para os outros, tem. Isso foi dentro de um contexto que eu falei, essa é sua crise, porque ele estava batendo muito nessa tecla, né? Até, deixa eu explicar, a gente está falando porque ele, né... No caso específico... até porque Fernando. Ele permitiu, e ele, por isso que eu estou falando do caso dele, porque ele permitiu, porque eu estou falando isso porque o processo de não coaching... é por falta de ética. Né? Ele é um processo confidencial, mas como ele falou... Então, eu falei, isso é uma crença, foi dentro de um contexto, porque ele estava falando muito sobre isso, daí eu falei, poxa, mas isso aqui é o que você acredita. E aí a gente desenrolou, ele viu só? Um tapa na cara com luva de película. Não, é que a sua vida... Mas é verdade. Fernando, é quase um livro aberto. É verdade. Quase um livro aberto, então podemos falar algumas coisas. É verdade, é verdade. Mas voltando a... Mas essa parte mesmo, realmente profissional, eu estou dizendo até porque as pessoas que estão nos acompanhando, elas às vezes, como disse a Daniela, se limitam, né? Então elas têm... Ninguém me disse que, olha, não faz negócio em dezembro e janeiro. Eu que disse. A pessoa, você sente isso nos seus clientes, nos seus... Enfim, eles ficam felizes quando eles descobrem. Por exemplo, outra coisa que ela falou pra mim, eu vou falando aqui tudo. Ela falou assim, ô Fernando, já imaginou comprar uma agenda? Eu não falei isso pra você, Fernando. Mas na prática chegou a isso. Ela foi perguntando. Eu não falei. É que ele deve ter a consciência pesada. Eu tenho que corrigir ele, porque o coach não fala pro cliente o que tem que fazer. Não, mas eu cheguei a essa conclusão sozinho. Tem registrado isso que todo mundo percebe. Deixa eu organizar aqui, por favor. Deixa eu organizar. Eu não falei isso. Mesmo que você não tenha falado, mas... As suas perguntas me levaram a essa resposta que foi minha. Mas essa é a intenção, que ela... Não, tudo bem. Você acha a solução do... Mas o que acontece é que ela me fez enxergar coisas que eu não enxergava. Aí melhorou, eu fiz enxergar. Isso é legal. É isso aí. Então, eu estou falando porque tem que deixar bem, porque às vezes um coach está ouvindo, está escutando. Então, por quê? Porque existe muito isso dentro do processo de coach. Não é um treinamento. Então, como eu não sou uma treinadora, o treinador ele fala para você o que você tem que fazer. O coach não. O que ele faz? Ele não induz também, né? Ele vai te levando dentro do que ele está me contando, eu vou perguntando, a gente vai conversando, eu vou usando as ferramentas e ele vai pensando até que ele chegou à conclusão, poxa, eu tenho que comprar uma agenda.
Mas até ele decidir que ele tinha que comprar uma agenda, ele olhar e falar, eu preciso comprar uma agenda, foram várias conversas, foram várias coisas que ele falou antes, conclusões, insights que ele teve. Até saiu como se fosse um insight isso, né? Mas é verdade, foi bom. Você chegou a dizer a ele que o dia só Tô tem 24 elogiando. horas? Então eu não posso falar. Então eu digo, não, mas você pode falar para qualquer um, Não que o posso. dia tem 24 Fora horas. a sessão eu posso, mas na Então, sessão eu não entendi. posso falar nada. Ela não pode induzir. Não posso. Essa que é a história. E eu achei interessante. Por isso que Porque o processo sabe o que acontece? funciona. Posso dizer uma coisa pro senhor? Claro. Que eu já vivenciei. Já estamos aqui debatendo. Né? Sim, Isso aqui é mais um abertamente. debate do que um... Né? É mais um debate que um programa de entrevistas. Mas uma coisa que eu já percebi. Muitas vezes, quando a gente erra, é melhor do que se alguém falasse para nós. Porque quando você passa pela experiência do erro, você vivenciou aquilo. Então você sabe que aquilo lá não funciona, não é bom, não vai fazer bem e tudo mais e tal. Então muitas vezes o erro ele é uma experiência didática. E o que acho que ela está dizendo é o seguinte, que muito mais válido do que ela falar para mim, compra uma agenda, é eu chegar à conclusão sozinho, né, baseado na questão da tentativa e erro. Tá? Sim, porque fez sentido para você. Exatamente. Então, complementando a primeira pergunta dele, o que quem está vendo em casa, o que ele precisa enxergar que ele precisa de um coach? A primeira coisa é ele enxergar que ele quer alcançar alguma coisa, quer se desenvolver. Sabe aquela pessoa que fala assim, não tenho tempo, não consigo fazer nada, eu tenho um monte de meta por onde eu começo a resolver tudo isso, quero um monte de coisa, mas durante o ano não deu para resolver, eu estou numa transição de carreira, eu quero melhorar minha liderança, eu quero aumentar minha performance. É o que eu falo, eu não vendo coach, eu vendo desenvolvimento de talento, desenvolvimento de alta performance. É isso esse é o meu trabalho, é desenvolver a pessoa. Então, quando ela começa a olhar para ela e falar, poxa, eu quero conquistar algo, eu quero melhorar, eu quero andar para frente, eu tenho metas, e como que eu vou conseguir isso? Aí o coach ele ajuda, porque o meu trabalho é solução, é foco em meta, foco em solução, em fazer você caminhar e chegar onde você quer da melhor maneira. Sim. Tá? Então a pessoa, quando ela começa a perceber isso, fala, eu preciso de um coach, quero um coach. Deve ser gratificante, né? Quando o seu cliente chega no final ou ao longo de um Isso ano. que ele falou agora já é gratificante para mim, porque poxa... 2 sessões, porque já são tenho coisas aqui outras essa pequenas, semana, né? eu vou, hein? Porque são coisas que a gente fala assim, poxa, é pequeno para mim, mas para ele é muito grande. Por quê? Foi o que ele falou, não adianta eu falar para você o que você precisa. Agora, você perceber o que você precisa, é o insight que você tem, é o teu autoconhecimento, que você começa a olhar de dentro para fora, né? Porque é aquela história, né? Eu faço palestras, às vezes falam, fazer uma palestra de motivação. Eu falo, não adianta fazer uma palestra de motivação, porque ninguém motiva ninguém. Você é de dentro para fora. Se você não está preparado para aquilo, não faz sentido para você, não tem como você se motivar, né? Então, para mim é muito gratificante isso, quando o cliente fala, poxa, aquela pergunta que você fez, uma única pergunta, mas antes dessa pergunta eu escutei ele um tempão, ele falou... Dá um clique, né? Ele foi falando, ele foi colocando as ideias dele no lugar, ele começa a coordenar, a pensar, né, e começa... Aí fala, poxa, isso daí eu pego alguns ganchos dele. É o que eu falo, eu pego valores, que é aquilo que motiva, que a pessoa valoriza realmente, que é importante. E eu uso aquilo contra o meu cliente, mas a favor dele ao mesmo tempo. Porque eu sei o ponto que eu vou alavancar ele, para fazer ele pensar. Você usa para instigar isso? Exatamente. Eu desafio o meu cliente, mas de uma maneira sutil, né, para que ele realmente acorde e fala, poxa, eu preciso disso. Posso dizer uma coisa que eu achei interessante também no processo? Deve. É o seguinte, se você imaginar, no meu caso, que essas pequenas mudanças fazem grandes diferenças ao longo do tempo, você não precisa se reinventar. Agora, não, são pequenas adequações. Por quê? Porque eu percebo, né, que muitas vezes com uma vida muito atarefada, a gente não tem tempo para pensar na gente mesmo, onde a gente está e onde a gente quer ir. Então, quer dizer, se você não consegue enxergar qual é o seu momento, o que está acontecendo naquele momento, para atingir o seu objetivo, é difícil, porque você precisa se dispor de um tempo para fazer isso. Não que você não chegue, a todo respeito, né, ou as mesmas, ou conclusões parecidas, se você fizesse isso sozinho. Mas quem é que te instiga a fazer isso? Quando é que você para um tempo da sua vida para dizer, não, agora eu vou pensar aonde eu estou, vou pegar um papel, ela tem um papel lá com lápis. Ela vai desenhando, depois ela manda para a gente, ao final de cada sessão pela internet. Mas o que eu achei interessante, e por isso que eu estou querendo até compartilhar com os telespectadores que nos acompanham aí em todo o estado de São Paulo, e ainda perguntei para ela, falei assim, mas, Daniela, se por exemplo, eu tiver que viajar, eu estou fazendo minhas sessões de coach, né? Toda semana
A gente vai e debate, discute esses assuntos e tal. Estou viajando, como é que eu faço? Não posso ir lá. Ela falou, não, eu atendo até pelo Skype, ou seja, pela internet. Quer dizer, você acaba selecionando um horário, um tempo, para poder realmente pensar nisso. Eu estou enganado no que eu estou dizendo? Porque senão você não para pensar. Né? É tanta coisa, tanta atividade que você não para resolver o que é realmente importante. Né? É exatamente isso, porque na sessão, o que acontece? É o que eu sempre falo. O cliente, ele chega na sessão, eu não estou ali para ser amiga do meu cliente, eu não estou ali para dar conselho para ele, para dizer, para julgar, para ele me contar as coisas, eu fazer aquelas não é psicóloga. caras. Não, e até para... o cliente, ele chega no momento, ele fala, poxa, eu estou de frente com um profissional neutro, que não tem nada a ver com a minha vida, é isso, ela vem aqui para ser minha parceira realmente na minha meta, porque as nossas metas são diferentes. A dele é chegar onde ele estipulou e a minha é fazer ele chegar. Então, ele vai me contando as coisas, e às vezes o cliente fala, não devia ter falado isso. Fala o que você tem que falar o que você tem que falar, né? Porque para mim, é riqueza de detalhes, são informações que eu preciso entender a cabeça dele, como ele está naquele momento, porque assim, cada sessão é uma sessão, cada semana ele está de um jeito. Aconteceram coisas antes de chegar na sessão, durante a semana. Trânsito, tudo, nossa. isso influencia muito. Então, o meu papel é deixar ele chegar, ou eu até chegar, chazinho, né? ou ele chega ou eu chego no escritório, não importa. E aí ele entrar no fluxo, né, da sessão mesmo e aí desenvolver. É o que eu falo, às vezes os insights, o processo, a ferramenta, ela entra nos 20 minutos Daniela, finais quando você pega um cliente, você já não pegou um cliente que não sabe o que ele quer? Que ele acha? A maioria chega, eu falo, eu tenho uma meta, tá, qual que é a minha meta? Minha meta é isso. Aí eu já entendi que ele ainda não sabe qual que é a meta dele. Só que eu não posso falar para ele, a tua meta não é essa, não entendi tua meta. Daí eu começo a perguntar. Me conta mais, e vou perguntando, aí ele começa a falar, poxa, minha meta não é essa, minha meta é essa, né? Vou dar um exemplo simples para todo mundo entender. Às vezes a pessoa fala para mim assim, de um life coach, de um coach de vida, eu quero emagrecer, mas eu não consigo. Aí eu começo a perguntar para a pessoa... É isso que eu quero saber, porque eu também quero. E no final, daí eu vou dar um exemplo de um cliente específico. Ela chegou para mim e falou assim, eu quero emagrecer, Daniela. E quando eu cheguei lá, eu achei que ela fosse falar de coisas profissionais, que eu estava atendendo ela dentro da empresa. Não era um coach executivo, tá? Porque ela, apesar de eu ir na empresa, ela era a cliente que estava me pagando. Então, é físico. Sim. E aí eu quero emagrecer. No final das contas, ela não queria emagrecer. O negócio dela era que ela estava realmente acima do peso, mas ela queria se sentir bem, ela queria a autoestima dela de volta, para ela se sentir mais forte, para ela se sentir mais mulher, enfim. Então, o negócio dela, o emagrecer era uma consequência. Então, mudou a meta dela. A meta dela era ser feliz. Era isso. E ela falava que o emagrecimento estava ali. Só que o emagrecimento seria um recurso externo, sabe? Assim, que ia buscar. Recurso externo, para quem não sabe, é o que você busca de fora que vai te ajudar a chegar na meta. Então, o emagrecer fazia parte do plano de ação dela. Então, são coisas assim que, às vezes, a pessoa ela realmente quer, não, eu quero emagrecer porque eu quero perder tantos quilos, porque eu realmente estou acima do quilo. Ponto, é isso. Ok, então é isso, você entendeu o que é isso, tal. Então, a gente trabalha aquela meta. E isso é muito importante, assim, na primeira sessão, esclarecer muito bem com o cliente qual que é a meta, porque senão no meio do processo a meta cai. Ele descobre que não é nada daquilo que ele quer. Então tem que fazer um trabalho muito bem feito na primeira sessão, porque se não está clarificada aquela meta para o cliente, não tem processo. Não dá para desenrolar, porque ele não está seguro com aquilo. Então ele vai fazer um plano de ação, não vai resolver, ele vai na outra semana fazer um plano de ação, também não vai fazer, e assim Fica disperso, Você né? usa essa metodologia na sua vida pessoal? O tempo todo, não tem como, né? Eu faço treinamentos, né? E faço palestras. Eu falo, antes ser coach, pós ser coach. Então, não tem como. Até agora foi lançado um livro que eu sou coautora, que fala sobre Team Leader Coach. E eu conto uma experiência que eu tive, uma postura coach que eu fiz com a minha filha de 7 anos, quando ela estava aprendendo a andar de bicicleta. E eu conto essa passagem. Então, você usa posturas, porque com criança não dá para fazer coach. A partir de 15, 16 anos, você começa a fazer processo de coach, né? Criança, você consegue usar postura. E eu uso isso o tempo inteiro. Eu uso na liderança dentro da minha empresa, para a minha vida, para as decisões, para tudo. Porque o coach, ele consegue fazer o auto-coaching.
Então você faz o auto-coach o tempo inteiro para tomar as decisões, para Vou perguntar para o doutor José Ferreira, que está presente aqui no estúdio, se isso é fato. Pode perguntar. É engraçado que daí as pessoas... Mostra lá, Zé. Vamos, Zé, não, o Enéas mostra, porque o Enéas tem que falar com a doutora. As pessoas ao meu redor acabam falando que fazendo um igualzinho tchauzinho a mim. ali, o nosso caríssimo José Ferreira. Ali, ó, fala um tchauzinho ali, que agora você está focalizado. Então, não. Se eu confirmo, se ele confirma. Pergunta agora se ele confirma. Você confirma o que eu pergunto? A resposta, perdão. Confirma, não. Só porque ele está sem microfone, ele diz que confirma. Okay. Então, tá bom, vai. As pessoas, você começa a influenciar as pessoas de uma maneira que elas começam a falar igual a você. Só que daí você é cobrada Então por fala isso. pouco, ele fala pouco. Não, e você é cobrada por isso, porque acontece qualquer problema, mas você não é a Master Coach? Aí eu falo, pô, eu sou com um cliente. Sim. Fora eu sou a Daniela. Olha, você já tem uma vantagem. Fala sua mãe, esposa. Que é o seguinte, Exatamente. é você ter a esposa que fala pouco, né? Falando pouco, porque a mulher falar pouco já é um... Você está no coaching, no processo, e ela vai perguntando e você vai falando, ela só fala uma linha, né? Então isso é Mas bom. você sabe, Daniela, eu tenho 2 filhas e um filho. E o meu filho, que é pequenininho, às vezes ele fala, papai, mas elas falam muito. Elas, as irmãs, falam muito. Eu falo, vai se acostumando. Você acha que ele vai precisar fazer um coaching quando ele tiver 15 anos de idade? Mas com 15, 16 anos já coloca aí lá, calma, tudo está perdido. É assim mesmo, faz parte. Faz né? parte. Como lidar com isso? Mas a gente, né, o Fernando dá essa permissão da gente fazer o programa leve, mas levar o recado que é o que você está dando. Acho que o pessoal de casa está entendendo a mensagem, né, Fernando? A importância, né, na realidade, de ter da pessoa querer se aprimorar enquanto pessoa física e enquanto profissional. Quando eu tomei a liberdade de falar isso para a Daniela, eu falei, puxa, eu queria fazer, né, o processo de coaching, né? E acertei, porque tem muita gente que falou para mim, viu? Digo para vocês aqui, estamos entre amigos, né? Mas, Fernando, você não precisa disso. Quem falou isso? Vários. Você não precisa disso, Fernando. Só o Valtinho Abrão pode ter dito isso. Falou também. Para você não ficar falando muito. Só ele. Não, também. Beijo, Valtinho. Muita gente falou assim, poxa, mas você não precisa disso. Mas, poxa, vai fazer coaching pra quê? Ela vai falar tudo que você já sabe. E não sei o que. Eu ficava quieto. Eu falei, deixa eu ver, né? Não é interessante? Vamos lá pra ver. Na hora que eu fui e eu comecei a participar das sessões, eu achei, poxa, é verdade, é o que eu já sabia mesmo, que tinha que comprar agenda, eu sabia que tinha que dormir mais cedo, eu sabia, se organizar. Mas não praticava, precisava me organizar. E você está praticando? Aos poucos, aos poucos. Por exemplo, ontem mesmo foi um dia, já consegui cumprir minha meta, dormir 1 da manhã. No domingo? É cedo? Porque domingo para segunda, porque o dia seguinte é dia de trabalho. Quando for, por exemplo, sexta para sábado ou sábado para domingo, você não tem exatamente aquele horário para acordar, aí eu posso mudar um pouco a meta. Pode ser até... Pô, eu, por exemplo, no dia que eu tenho que fazer, eu acordo mais cedo. Para ficar mais tempo sem fazer nada, né? Sim, mas aí... É divertido. Mas né? então eu diria para você que você é um montenegrense. Sabia? Daquele filme do James Bond, de Montenegro, que ele joga lá do Cassino Royale? Eu estava vendo eu vi uma matéria, né, sobre Montenegro e disseram que lá realmente são as pessoas que menos gostam de trabalhar e menos fazem questão de trabalhar. Então já pode ir para Montenegro que você vai ficar muito bem atendido e lá não deve ter coaching não, porque senão as pessoas pensariam em dosar. Mas eu acho que isso também depende não sei se a Daniela concorda, de cada lugar. Nos países latino-americanos e na Itália, inclusive, que Vossa Excelência é um cidadão italiano também, tem a siesta. As pessoas descansam após o almoço e nem por isso elas deixam de fazer alguma coisa. Ou elas até rendem mais. Mas elas não fazem que nem o senhor, que fazem questão de não fazer nada. Isso não, mas eu não faço questão de não fazer nada. Eu apenas ilustrei a Vossa Excelência que no dia que eu não faço nada, aliás, eu faço muita coisa agradável. Com o senhor. Não, mas eu estou dizendo que... O que é não fazer nada? É fazer um esporte. É o dolce far niente, quer dizer, os italianos. O dolce far niente é você fazer um pouco... Niente, nada, né? E tem um amigo nosso, vamos já entrar no debate filosófico, que é o Domênico De Masi, autor do livro O Ócio Produtivo, que diz que você precisa de determinada quantidade de ócio para poder render mais. Ou seja, ficar um pouco à piscina, com os filhos, passear, fazer uma atividade um pouco mais lúdica, isso abre a sua mente para perspectivas maiores. Estou certo, doutora? Está certo. E o importante disso que ele falou, independente se faz ou se não faz, é o quanto que isso é bom para você. O que isso traz de resultado. Porque tem pessoas que, poxa, eu preciso de mais tempo com a minha família, eu gosto de fazer nada, eu gosto de dormir até mais tarde, acordar mais tarde, eu gosto de trabalhar muito. Tá, quanto que isso é bom para você? Né? Então, isso que é importante. E o processo de coach é exatamente isso. Quando eu falo que não existe o julgamento, é por conta disso, que é respeitando o que o cliente valoriza. Nós vamos aqui, momentos finais do nosso programa, eu vou pedir para deixar aqui, para o Roberto colocar aqui no ar, o site www.eccoach.com.br.
unitasconsultoria.com.br, que é o site em que o telespectador pode ter acesso ao trabalho da Daniela. E eu queria agradecer muito a sua presença, uma alegria recebê-la para falar de um tema tão importante para o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos telespectadores. Obrigada a vocês, foi ótimo estar aqui. Obrigada mesmo, obrigada a todo mundo que está assistindo. Espero ter deixado um recado especial aí para todo mundo. Façam coach. Rami Moscovic, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui presente e gostaria de dizer a Daniela que eu gostaria de estar lá no meu programa e acho que você deveria convidá-la mais vezes porque é um tema interessante. Nós aqui, como a gente deixa leve a entrevista, acaba que você deu o seu recado, mas eu acho que cabe mais coisa nisso para quem está em casa poder entender. Obrigado, Fernando e Daniela. Sim, senhor. E agradeço ao telespectador que esteve conosco acompanhando mais um Mídia Cidadã, debatendo comunicação e cidadania. Na sequência, eu convido você a continuar ligado na emissora pública que distribui este nosso conteúdo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau. Tem que investir muito em educação e tem que ser prático. Aprender as coisas como elas são de verdade. A gente tem que facilitar a vida, ter serviços pelo telefone, pela internet. Temos de estar perto das pessoas. Por isso, o Sebrae São Paulo acredita que onde tem um empreendedor, nós temos de estar lá. Nós somos o Sebrae São Paulo. Estamos aqui na região onde o empreendedor precisar. Sebrae São Paulo, sempre ao seu lado para você crescer. Seja bem-vindo ao Primeiro Mundo. Conheça a nova unidade da Faculdade Impacta Tecnologia, um complexo educacional com 10 mil metros quadrados e infraestrutura de ponta. Wi-Fi Zeros, biblioteca com mais de 20 mil volumes, praça de alimentação e segurança monitorada, com a tradição e qualidade de ensino do Grupo Impacta que você conhece. Inscreva-se agora no vestibular da Faculdade Impacta e faça parte desse novo conceito em educação.